Amém? É uma palavra bem conhecida, uma passagem muito conhecida que diz que Jesus anda sobre o mar, né? E é algo tão sobrenatural assim. De repente você pode ler e achar, mas isso é normal, né? Mas aí Pedro foi alguém que sabe, um homem de pouca fé e tudo mais. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo da maneira que Pedro, ele foi uma pessoa ousada na presença de Cristo Jesus. Porque até hoje ninguém viveu um milagre maior do que Pedro viveu. De repente um morto ressuscitar. Jesus fez isso algumas vezes na palavra de Deus. De repente alguém voltar a enxergar. Jesus fez isso algumas vezes. Um coxo voltar a andar. Jesus fez isso algumas vezes. As pessoas viveram. Mas eu te digo, e quem andou por sobre as águas? Quantos tiveram essa experiência? Então, querido, eu quero compartilhar com você algo assim. Diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, ou por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Eu posso conjecturar aqui, querido, aquele desespero. Eu te confesso que se eu estivesse lá, querido, eu sei lá, eu ia lá pro fundo do barco, eu não sei, sabe? Fala você aí, querido. É algo bem complicado, é ou não é? Mas aí de repente, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tema. E respondendo-lhe o ousado Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ou por cima das águas. E o Senhor disse: vem, filho, vem. Tá esperando o que aí? Já era para você ter saído e vindo ao meu encontro. Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu te confesso que, se sou eu ali, eu imagina aqui, vamos conjecturar, estamos nós aqui do Sedenta Geração ali naquele barco, e de repente Jesus vem andando por sobre as águas. Eu ia falar: Senhor, se é tu mesmo, manda que o Ian vai até o Senhor aí por sobre as águas, me deixa aqui. Que isso? Deixa que o Ian vai na frente. Se for um fantasma, eu fico por aqui mesmo e começo a clamar. E aí, querido, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, afundando, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Mas eu creio que quando Jesus falou isso para ele, Jesus estava no coração dele assim: nossa, esse tal de Pedro é ousado mesmo. Que isso, rapaz? Oh. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Querido, cai aqui entre nós aqui. Se você soubesse que era um fantasma, você sairia do barco para ir ter com Jesus? Ou para ir ter até aquele fantasma? Duvido! Duvido que você sairia do barco se você tivesse a certeza no seu coração que era um fantasma. É como uma criança, querido, quando você está ali com o teu filho ali, que você vai ensinar ele a nadar. Se você está ali dentro da piscina e ele está ali em cima, e você fala para ele: filho, pula que o papai vai te segurar. Seu filho vai se jogar, não vai querer nem saber, porque ele sabe que o pai está ali. Ele reconhece o pai. Mas se for uma pessoa estranha, querido, ele não vai. Porque ele não vai sentir segurança, ele não vai sentir intimidade, não vai sentir confiança. Não vai. Não vai sentir. Entende? E aí, Pedro, ele foi lá e se lançou. Ele se lançou. Obrigado. E Pedro, ele viveu algo tão sobrenatural, querido. Pedro, ele foi lá e: não, peraí, eu vou viver essa experiência. Quem vai sou eu. E até hoje, querido, ninguém viveu um milagre maior do que Pedro. Por que eu estou falando isso para você? Eu quero que seja ativado em você, querido, em nome de Jesus. Essa ousadia de querer viver um milagre na presença de Deus. Eu quero que você volte a viver, querido, coisas sobrenaturais. Chega de viver de experiência dos outros. Ah, porque fulano fez, porque ciclano viveu e aconteceu isso. É você. Jesus quer fazer com você, querido. E aí o Senhor me traz à memória algo tão sobrenatural que eu vivi. Eu tenho uma grande amiga. Fomos criados juntos há muito tempo, né? Há bastante tempo que a gente já não se vê, né? Moramos agora distantes e cada um construiu a sua família. Ela congrega numa igreja, eu congrego em outra. E ela sofreu um acidente ainda na nossa juventude, antes de entrarmos na presença de Deus. E naquele acidente ali, querido, ela foi alvejada por três tiros, né, no braço, e chegou até mesmo a perfurar o abdômen. E aquele tipo de munição, né, era uma munição que ela parece que quando ela atingia, ela parece que continuava ainda girando e acabou esfarelando o cotovelo dela por completo. E ali, né, eu vou passar para não demorar. Logo após que ela passou por cirurgia, né, só algo bem importante. Quando aconteceu aquilo ali, foi quando eu aceitei a Cristo Jesus. E ela também, começamos a caminhar juntos. Para tu ver, né? Foi necessário que acontecesse isso. Mas Deus estava no controle de todas as coisas.
E aí, querido, o médico falou que ela seria praticamente impossível dela voltar, dela recuperar o movimento de esticar o braço, porque ela vivia com o braço assim, né, meio que atrofiado, porque o osso ali estava esfarelado ainda. E quando nós aceitamos a Cristo Jesus, eu vivi, né, uma essência tão grande, tão sobrenatural de Cristo Jesus, daquilo que Ele era, daquilo que Ele podia fazer, ou daquilo que Ele pode fazer. E antes do retiro, uns 12 meses mais ou menos, ela nem sabe disso, eu não contei para ela. Eu comecei a clamar, era o nosso primeiro retiro, eu comecei a clamar e a buscar, querido, a jejuar, durante todo esse tempo antes do retiro, para que o Senhor me desse um dom, e para quando eu orasse pelo braço dela, quando chegasse naquele retiro, ela pudesse recuperar os movimentos daquele braço, ela pudesse ser totalmente curada. E eu clamava, querido, eu clamava toda noite, de dia, e jejuava, e meditava na palavra de Deus, e buscava o Senhor. E Senhor, eu quero viver esse milagre, eu quero que esse milagre aconteça na vida dela, Deus. E aí chegou o dia do retiro, e quando chegamos lá, querido, assim que chegamos, sabe, era tantos jovens. E aí quando nós fomos para o campo lá, né, um campo enorme, naquele sítio, e fizemos uma roda, começamos a orar ali, sabe, e aí a glória de Deus começou a se manifestar naquele lugar em nossas vidas. E aí, querido, o Senhor de repente Ele me levou lá para o final do campo, sozinho, e eu orando ao Senhor lá no final, o Senhor me deu uma visão, e o Senhor falou para mim assim, me mostrou na verdade: você vai dar 3 voltas aqui nesse pequeno espaço, onde você está, orando e clamando como você está, e na 3ª volta, uma pessoa vai chegar e vai ministrar a língua dos anjos sobre a sua vida, e vai derramar sobre você o dom de cura. Queridos, que o Senhor cresça e eu diminua. Amém? E ali, querido, eu dei a primeira volta, e clamando ao Senhor ali, e falando em línguas. E sabe como é que é o homem, né? O coração do homem, natural, né? E dei a primeira volta e nada, e aí tu começa já a ficar assim, meio que, poxa, será? E se será, acaba com o coração de Deus. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. E aí dei a 2ª volta, querido, e nada. E quando eu estou completando a 3ª volta, eis que vem uma pessoa nos meus ouvidos, coloca a mão no meu ombro. Oh, e essa pessoa, ela de repente começa a ministrar em língua de anjo nos meus ouvidos. Oh, Espírito Santo, te amo, Jesus, muito obrigado. E ela de repente começou a ministrar, querido, nos meus ouvidos. E mesmo assim, nós seres humanos como somos, como nos agarramos nesse mundo natural, quando ela terminou e saiu, eu ainda continuei: Senhor, será que realmente era a tua vontade? Será que realmente és tu? Mas ninguém sabia daquele meu propósito. E de repente, querido, o Senhor falou para mim assim: abre os olhos e você vai ver. Abre os olhos e você vai ver quem sou eu. E quando eu abro os olhos, oh, Espírito Santo de Deus, cerca de 1 metro, 2 metros mais ou menos, à minha frente estava a Juliana.
essa jovem, a qual tinha clamado ao Senhor para que ela pudesse ser curada. E o Senhor falou para mim: o que mais você está esperando? E aí de repente eu fui lá, querido, e cheio de fé, cheio de ousadia, cheio do poder de Deus, e chapei a mão no braço dela e comecei a profetizar a cura, comecei a decretar a cura. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. E de repente, querido, quando terminamos ali de orar e de clamar, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada, querido. Não aconteceu nada aos olhos carnais, né? Porque eu imaginava que ela ia tirar aquela tipóia e ia já esticar o braço e já, sabe? Mas não aconteceu. Não aconteceu. E eu, Deus, que isso? Como somos incrédulos. Mas assim como Pedro, eu creio, querido, que a cura foi liberada sobre a vida dela e que eu vivi aquele milagre. Hoje, já há alguns anos atrás, se você for ver a Juliana, ela hoje estica totalmente o braço. Não somente isso, como ela vai para academia e malha e faz tudo com aquele braço, ela foi curada. Jesus! Oh! Santo! E aí, querido? Ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai tirar de mim que eu vivi aquele milagre. Você está entendendo, querido? Volte a essa essência. Volte a essa essência. Deus quer te usar, querido. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para libertar. Oh, Deus quer te usar para apacentar. Deus quer te usar, querido, para essa geração. Deus quer te usar, querido. Oh, Espírito Santo de Deus. E aí eu te falo, querido, muitos falam que Pedro foi homem de pouca fé. Mas ele viveu o milagre. E você? Tem vivido de milagre dos outros? Ou você quer viver um milagre sobrenatural? O que você quer viver, querido? Fala aí, fala aí. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, Jesus. É isso que Ele quer fazer na sua vida, querido. Sabe, é aquela essência que quando você chega na igreja, você já chega adorando a Cristo Jesus. Você já chega ali, sabe, se prostrando. Você já chega ali, sabe, cheio da presença de Deus, porque você já veio de casa cheio. E de repente você rasga o seu coração, e o Senhor, Ele não resiste ao coração contrito e quebrantado diante dEle, e Ele começa a se manifestar, e a glória dEle inunda aquele lugar. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar agora nessa noite sobre a sua vida, meu querido irmão. Sobre a sua vida, minha querida irmã. Eu quero profetizar os dons espirituais. Eu quero profetizar o dom de cura sobre a sua vida. Eu quero profetizar o dom de visão, o dom de revelação. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Oh, o dom de interpretação, querido. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O Espírito intercessor. Hey, oh, Espírito Santo, vem. Mais de ti, mais de ti.